além da possibilidade de venda da SAF do Vasco, trago atualizações fundamentais sobre o tema. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco e repercutir uma informação que surgiu nessa terça-feira, divulgada pelo VDG Cast, e que dá conta de que o Vasco recusou uma proposta para venda da SAF. Um fundo inglês estaria disposto a pagar 600 milhões de reais para a compra do clube. 300 milhões à vista e outros 300 milhões parcelados. Fui atrás da informação e posso assegurar que não existiu nenhuma oferta oficial para a venda da SAF do Vasco. Desde que o Pedrinho assumiu o controle da SAF via justiça, tirando a 777 do poder, não existiu qualquer oferta oficial. Foram várias as tratativas iniciais, como eles chamam de NDAs, que são conversas preliminares de investidores, de empresários, de grupos e fundos de investimento para entender as condições do negócio. Mas nenhuma dessas conversas preliminares ainda se transformou em proposta. Pedrinho assegura que quer fazer a venda da SAF do Vasco, mas a fará. Primeiro quando tiver proposta e depois quando a oferta for boa. Precisa ser um negócio interessante do ponto de vista financeiro, com garantias de que o Vasco não será entregue ou devolvido por esse investidor e, mais do que isso, que o clube vai seguir seu rumo de títulos e representando toda a história gigante do clube. Só para completar em relação ao Vasco, contar que em relação a reforços o clube ainda busca 2 ou 3 reforços, mas não deve você, torcedor vascaíno, esperar por grandes contratações. Os maiores reforços já chegaram, atacante de velocidade para atender a um velho pedido do técnico Fábio Carille. Hora de falar sobre o Vasco, queria contar sobre uma decisão de Lloyd Augusto que garantiu vários pontos positivos para ele. O atacante angolano tem sofrido demais com a condição física. Desde que foi contratado, ele atuou em apenas 3 partidas nos minutos finais. Foram 30 minutos contra o Flamengo, 27 contra o Nova Iguaçu e mais 36 contra o Flamengo no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. A impressão de todo mundo é que o Lloyd Augusto chegou mal fisicamente. Isso chama atenção porque ele vinha jogando no Antalyaspor da Turquia. A grande dificuldade para ele tem sido o calor do Rio de Janeiro. Ele admitiu para os dirigentes e para a comissão técnica do Vasco que tem sofrido demais. E aqui veio a decisão dele, que chamou muita atenção e garantiu pontos positivos. O Lloyd contratou por opção pessoal um preparador físico que vai ajudá-lo a complementar as atividades no Vasco. Cruz Maltino treina de manhã, ele tem esse preparador físico que vai ajudá-lo no período da tarde ou da noite. O Vasco treina à tarde, ele vai ter um complemento de atividade em um dos outros períodos. Foi uma decisão do Lloyd Augusto que quer muito dar certo. Vale a lembrança de que em meio às negociações do Vasco com o clube turco, chegou a existir a possibilidade de não acordo. O Lloyd fez todo o esforço do mundo para virar reforço vascaíno. Ele disse que era a oportunidade da vida dele. Jogador comprado e cujo contrato só se encerra em dezembro de 2027. Com a camisa do Antalyaspor antes da chegada ao Vasco, ele havia disputado 20 jogos com 2 gols e 4 assistências. Aquele gol do BH contra o Vasco, o que você achou, hein? Eu detestei a forma como eu e muita gente descobrimos uma mudança no regulamento, né? A impressão que se dá é que o Bruno Henrique está impedido. Mas aí a gente descobriu, eu e muita gente, descobrimos que houve uma alteração na regra do Campeonato Carioca no que diz respeito à linha do impedimento. Ela foi aumentada de 6 para 12 centímetros para favorecer o ataque. Eu até acho legal essa possibilidade, mas no meio do campeonato, ou sem que muita gente soubesse, enfim. Estou pedindo notícias sobre o Vasco. Vamos falar sobre o Vascão? Hoje, deixa eu até pegar o nome do site que cobre o Vasco e trouxe uma informação importante. Aí eu fui checar. O VDG Cast, Vasco da Gama Cast, informou que o Vasco recusou nos últimos dias uma proposta de 600 milhões de reais pela SAF do clube. Seriam 300 milhões de reais à vista e mais 300 milhões de reais parcelados. Depois de checar, eu ouvi que essa é uma mentira, que não há nenhuma proposta feita pela compra da SAF do Vasco
desde que a 777 deixou de ter o poder, embora existam NIDs, que são conversas iniciais com cláusula de confidencialidade, dá para dizer que foram mais de 5 NDIs, não é NID, NDIs, foram mais de 5 tratativas, e nenhuma delas se transformou em proposta oficial, tá? Confesso para vocês que com quem conversei, eu não consegui ouvir se esses 600 milhões de reais, caso se transformassem em proposta, seriam suficientes para um acordo. Mas a pessoa com quem conversei por quase meia hora no telefone me assegurou que não existiu proposta nenhuma. E que se a proposta vier e for boa, o Vasco vai ter o maior prazer de fechar o negócio. Acabou o papo do Grego com o Vasco? Não, Atila, não acabou. Mas cada dia que passa o Vasco está mais convencido de que o Grego vai acabar fechando com o São Paulo. Tricolor que, inclusive, nessa segunda-feira, fez uma postagem em suas redes sociais parabenizando o Olympiacos pelo aniversário de 100 anos, algo que o Vasco não fez. Nicola, o Galo não pagou a compra do Daverson, ele pode vir para o Vasco? John, só para explicar, quando você fica devendo para o clube, isso não permite ao clube vendedor que recupere o jogador, tá? E dever, por exemplo, comprar o jogador e não pagar é a coisa, infelizmente, mais comum do mundo no Brasil. Mas nunca aconteceu de o cara ser devolvido. Deixa eu até mandar uma mensagem para o Cristiano Dresch, que é o cara que manda no futebol do Cuiabá. Cristiano, boa noite. Tudo em ordem por aí? Galo ainda não te pagou pelo Daverson? Vamos checar primeiro se essa história confere, né? E aí a gente parte para a segunda parte para tentar avançar nessa negociação.